Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu aí nas últimas horas nas linhas de frente. Eu adianto para vocês que não foi muita coisa. Vamos falar sobre alguns eventos que aconteceram nos últimos dias e que a gente tem mais informações agora. A questão da ponte da Crimeia, a questão dos bombardeios na Ucrânia e vamos falar também sobre o bombardeio que está acontecendo hoje novamente em várias cidades ucranianas. Vamos entender esse assunto. Esse é o nosso vídeo do dia 11 de outubro de 2022. Essas notícias foram sugeridas por Lula na cadeia, Gaspar e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar dando uma olhada no que aconteceu, nas repercussões do que aconteceu ontem. Depois a gente passa aqui para a linha de frente, porque eu adianto que não tem muita coisa, muita novidade na linha de frente não, né? Ontem, vocês lembram, houve um grande bombardeio em várias cidades ucranianas. Isso repercutiu muito na mídia internacional, repercutiu na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, e fez aumentar o suporte à Ucrânia. As poucas pessoas que ainda estavam falando em a Ucrânia tem que negociar com a Rússia e coisa e tal, essas vozes foram caladas. Sim, eu sei, ainda tem gente aqui no Brasil que ainda fala esse tipo de coisa, que está com medo da Rússia usar bomba atômica e fala que tem que negociar para sair uma saída com Putin e coisa e tal. Mas aqui no Brasil realmente a gente tem um caso particularmente ruim de infiltração de informação russa, não é nada que se deva considerar como sério, né? No primeiro mundo, no mundo ocidental, as opiniões estão muito mais claras agora sobre o papel da Rússia nessa guerra, o papel de um Estado terrorista, né? Vários países já se comprometeram a fornecer armas para ajudar a Ucrânia, principalmente sistemas de defesa aérea. E o mero fato de terem oferecido essas armas mais modernas já fez diferença hoje. A gente vai explicar por que isso fez diferença daqui a pouquinho. O saldo total de ontem, a maior parte das coisas que foi quebrada, que foi destruída, já foi consertada, a eletricidade já foi retornada a várias cidades lá na Ucrânia, só que infelizmente, né, os 19 mortos infelizmente não vão voltar, e tem mais 105 pessoas feridas como resultado do ataque terrorista russo ontem a várias cidades ucranianas, né? Lembrando sempre a distinção fundamental entre o ataque que foi feito na ponte da Crimeia, que é um alvo militar legítimo. Sim, ela também é usada por civis, é verdade, mas ela é usada por militares de forma significativa. Isso diferencia o ataque ucraniano à ponte da Crimeia dos ataques russos a essas infraestruturas civis na Ucrânia. Nada ali é usado para meio militar. Foram mísseis jogados no meio de parques, no meio de estradas, no meio de ruas, apenas com o objetivo de causar pânico e dor na população civil. Não conseguiram nada disso, conseguiram algum dano, é verdade, mas pânico e medo indiscriminado eles não conseguiram, e estão repetindo hoje novamente esse ataque, né? Fizeram novamente o lançamento de vários mísseis em direção a várias cidades ucranianas. Mas tem uma diferença, hoje as defesas antiaéreas ucranianas derrubaram mais coisa ainda do que haviam derrubado ontem. Aí você pode pensar, não, ok, as forças ocidentais, os Estados Unidos, Alemanha, França, prometeram novos sistemas antiaéreos para a Ucrânia, mas esses sistemas não chegaram ainda. Qual que é a diferença? A diferença é simples, todo o sistema antiaéreo você tem que fazer uma escolha se você vai derrubar um alvo ou não. Por quê? Porque o sistema detecta aquele alvo andando, pode ser um foguete que não vai causar dano nenhum, pode ser um míssil enorme que vai causar um dano enorme. Se você tentar atingir todos os foguetezinhos, todos os obusezinhos, todas as cargas que estão voando no céu, você vai desperdiçar uma grana enorme, porque lembra, cada míssil de defesa antiaérea é caro, então você tem que fazer escolhas, você não pode tentar derrubar todas as coisas que estão passando ali, você tem que focar naquelas coisas que realmente têm um grau de dano maior, né, para não desperdiçar toda a sua munição antiaérea. O fato deles saberem que vão receber defesas antiaéreas novas, já permite que eles sejam um pouco mais, os ucranianos sejam um pouco mais, digamos, abrangentes no critério para derrubar coisas. E o fato é que, novamente hoje, a Rússia lançou um outro ataque igual ao de ontem, com um monte de míssil, um monte de drone kamikaze, e a maior parte foi derrubada. Ainda houve, sim, dano. Eles atingiram aqui em Zaporísia uma fábrica, dá para ver que é coisa civil, não tinha nada de militar aqui.
Parece uma instalação elétrica, inclusive, é o que eles estão visando, né? Estão visando coisas de utilidades, e teve algum dano lá em Zaporizhia, teve esse outro ataque aqui que foi em Vinícius, numa estação elétrica também, numa geradora de eletricidade, tá vendo aqui? Destruiu alguns prédios aqui. Parece que teve algum dano, mas foi dano localizado também. E teve também além de Vinícius, teve também em Rivne e Lviv, várias outras cidades, houve algum dano. Lviv parece que está sem luz novamente. A luz havia sido restaurada, novamente com os ataques de hoje cedo, ficou sem luz novamente, né? Mas está todo mundo apontando o fato de que foram muito menos hoje do que ontem, e grande parte disso se deveu aos sistemas antiaéreos ucranianos sendo usado com menos parcimônia, com mais abrangência, justamente porque eles sabem que podem fazer isso agora, porque vão estar recebendo mais sistemas antiaéreos do Ocidente em breve, né? Os Nazans já estão na Ucrânia, mas lembra aquele negócio, o Nazan é um sistema bom, mas como todo sistema antiaéreo, ele tem essa busca também. Você não pode sair acertando qualquer coisa que está no ar, ou você vai gastar os seus mísseis todos, e quando chegar uma coisa realmente importante, você não tem como derrubar aquela coisa importante, né? Então, o pessoal está considerando uma grande vitória o que aconteceu hoje na Ucrânia. Houve novamente ataque, houve cidades sem luz novamente, mas, por exemplo, em Kiev foi muito pouca coisa, em Rivne também não teve nenhum dano, tudo foi derrubado, em Odessa também, todos foram derrubados pela defesa antiaérea. Então, houve alguns danos em algumas regiões, tem algumas cidades sem luz, mas foi um patamar muito menor do que houve ontem, né? Uma coisa curiosa que alguns propagandistas russos estão falando, até aqui no Brasil, né, curioso, o pessoal reclamando que não, a Rússia tá bombardeando a Ucrânia indiscriminadamente, e aí o pessoal lembra, olha, isso aqui é Bagdá em 2003, não vai condenar Bagdá também não? E eu já cansei de falar que sim, eu condenei Bagdá em 2003, eu fui um que levantei a voz e falei, olha, é um absurdo, os Estados Unidos está fazendo isso com o Iraque naquele momento, não havia nenhuma evidência de armas de destruição em massa e coisa e tal. Achei errado o que os Estados Unidos fez. Naquela época eu não tinha voz nenhuma, eu reclamei, mas eu não tinha canal no YouTube, então não era muito ouvido na época. O ponto é esse, você não pode justificar um erro no passado para outro erro agora. As duas situações foram erradas. E é muito engraçado como é que eles tentam fazer a equivalência com os Estados Unidos. E o Jimmy Hayder lembra que em 2003 milhões de pessoas marcharam contra o ataque americano a Bagdá, ministros americanos pediram demissão, várias alianças foram fraturadas, toda uma geração foi forjada pela oposição à guerra americana no Iraque. E os putinistas falando, não, por que vocês não protestam o Iraque, coisa e tal? Não, foi protestado sim. Foi errado o que os Estados Unidos falei. Eu já cansei de falar que eu acho que a invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão, ela teve alguma justificativa, eu não sei dizer se foi plenamente justificada ou não, mas o fato é que o Al-Qaeda havia de fato iniciado a agressão contra os americanos. Então foi justificada. A Guerra do Golfo em 92 ou 94, agora não lembro se foi 92 ou 94, a Guerra do Golfo do George Bush pai foi plenamente justificada também. Por quê? Porque o Iraque iniciou a agressão invadindo o Kuwait. Então, nesses dois casos, eu considero que foi justo o que os Estados Unidos fizeram ali no Oriente Médio. A questão da invasão do Iraque pelo George Bush filho, eu sinceramente tenho muitas reservas, e como eu falei na época, a tal das armas de destruição em massa nunca foram encontradas. Pode ter sido pura propaganda americana. Sim, os Estados Unidos estavam errados naquela época, mas e aí? Justifica o erro da Rússia? Não, a Rússia está errada agora também, os dois estão errados. Enfim, é muito engraçado os putinistas falando esse tipo de coisa, né? Realmente tentando jogar a culpa nos Estados Unidos. Como eu falei, o bombardeio de ontem em várias cidades, isso daqui foi um cruzamento lá em Kiev, que foi destruído por uma bomba. Infelizmente, muitas pessoas nesse ônibus que estavam próximas aqui acabaram feridas, e algumas estão em estado grave no hospital, mas o míssil em si só fez um buraco na rua
e hoje já está consertado o buraco na rua. Eu acho que o pessoal aqui do Brasil tinha que aprender um pouco com o pessoal que cuida de estradas lá na Ucrânia, porque, né, no meio de uma guerra os caras em um dia conseguiram resolver uma cratera enorme. Mas enfim, o trânsito já está restaurado lá, como eu falei, também a luz já foi restaurada na maior parte do país, a água, tudo que tinha sido destruído pelos russos ontem já foi restaurado, a parte aquilo que foi novamente atingido hoje, como a luz lá em Lviv, em algumas outras cidades ali da Ucrânia do oeste, né? Existe uma suspeita também dos ucranianos que muito desse bombardeio que eles estão fazendo nesse momento é para identificar as defesas antiaéreas ucranianas. Mas eles podem ficar tranquilos que o exército ucraniano está a par disso e certamente vai mover essas defesas antiaéreas para evitar que os russos saibam onde elas estão, né? Uma outra informação extremamente importante sobre o ataque de ontem. Muita gente disse, e o próprio Putin disse, que o ataque era uma resposta à detonação na ponte da Crimeia. Mas a verdade não é bem essa, não. O serviço secreto ucraniano capturou ordens dadas no dia 2 e 3 de outubro para a preparação deste ataque, ou seja, muito antes da explosão da ponte da Crimeia, já havia sido dada a ordem para esse ataque indiscriminado contra a Ucrânia. O Putin apenas aproveitou e incluiu a ponte da Crimeia nesse pacote. Na verdade, a intenção dele era fazer esse bombardeio como uma resposta ao avanço ucraniano em Lima, né? E no sul da Ucrânia, lá em Kherson. Como a gente viu, no final de setembro houve a captura de Lima, foi uma coisa muito significativa. Eu vou até fazer um vídeo lá no Visão Libertária exclusivamente sobre essa campanha da retomada de Lima e por que isso foi importante para os ucranianos e danoso para o Putin. Então, na verdade, provavelmente isso era para ser uma resposta à captura de Lima. Só que teve o acidente na ponte da Crimeia, pegou os russos desprevenidos, eles aproveitaram e colocaram a coisa como sendo uma resposta à ponte da Crimeia, né? Bom, vamos dar uma olhada no que mudou aí na linha de frente. Como eu avisei para vocês, não foi grande coisa. Se a gente olhar o que mudou aqui de ontem para hoje, houve algum avanço ucraniano aqui, alguma preparação aqui ao lado de Kremina, mas nenhuma mudança significativa, né? Continuam os ucranianos avançando devagarzinho aqui, ganhando território aqui em Luhansk, se preparando para o grande ataque a Svatov, que deve acontecer em algum momento do futuro, né? Houve também o pouco que os russos haviam avançado ali em Bakhmut, eles foram jogados para trás mais um pouquinho aqui, continuam tentando tomar Bakhmut, como a gente já explicou no vídeo de ontem, é uma captura totalmente inútil nesse momento, não traz nenhuma vantagem estratégica para a Rússia ou tática, é apenas mesmo para poder dizer que está avançando em algum lugar. O pessoal do Wagner Group quer muito fazer isso, né? Continuam tentando. Também tentaram alguma coisa aqui próximo a Donetsk, nessa região aqui de Pisk, mas não conseguiram avançar muita coisa. No fronte aqui de Kherson, vocês podem ver também que a situação é basicamente a mesma de ontem, né? Você tem aqui os ucranianos já ultrapassando do Dchany aqui para o lado sul, né? Mas ainda longe de Milov, ainda tem uma distância a percorrer aqui, embora, como a gente falou ontem, os russos já destruíram essa ponte aqui, o que significa que muito provavelmente eles estão abandonando a defesa dessa região aqui antes de Milov, né? Não faria sentido eles destruírem a ponte enquanto ainda tem uma defesa consistente aqui nessa região. Como é que eles vão mandar munição, como é que eles vão mandar suprimentos, né? Ou seja, foi uma decisão realmente de recuo nessa região aqui. E o que a gente teve ontem também foi muito bombardeio aqui em Nova Kakhovka e Kherson, os ucranianos certamente preparando essa ofensiva, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem, na verdade isso aqui não foi nem em Kherson, essa explosão foi em Dzhankoi, que é na Crimeia. Dzhankoi é essa cidadezinha aqui na Crimeia, que já foi atingida outras vezes, a gente já falou sobre situações aqui. Por que essa cidade é crucial? Repara que a linha férrea que vem aqui da ponte de Kerch, ela vem por aqui e passa em Dzhankoi, e daqui ela vai ou para abastecer Simferopol, Sevastopol e o resto da Crimeia, e também para o sul da Ucrânia. Então Dzhankoi é uma cidade
muito estratégica do ponto de vista da logística ferroviária russa aqui, né? Repara que ela realmente fica aqui num ponto crucial. Ela já foi atingida antes pelos ucranianos, não tem linha férrea aqui, tá? Mais embaixo aqui. Nessa região aqui, essa linha amarela aqui é uma linha rodoviária, você pode ir de carro, mas não tem linha férrea aqui nessa região. Então os trens, quando vêm aqui para abastecer Simferopol ou Sevastopol, e também o sul da Ucrânia, todos eles passam por Jankoy. Então foi ali que foi um ataque ontem, e é muito impressionante, os russos estão realmente apavorados nessa situação aqui. A tradução é isso daqui, eu não gosto da situação, a explosão na cidade militar está silenciosa, a cidade militar está silenciosa sobre a explosão, tem muitas pessoas feridas e mortas, eles estão considerando evacuação. Um amigo da inteligência já falou que eles estão em completa prontidão para o combate e estão esperando uma ofensiva do território principal da Ucrânia, né? Um plano de ofensiva da Ucrânia. Eles devem atacar a península da Crimeia com divisões estrangeiras. Isso daqui já é viagem do cara. Mesmo atacar a Crimeia neste momento, eu acho que, sinceramente, não deve estar nos planos dos ucranianos. Ainda está muito cedo para fazer isso, né? Eles ainda estão limpando essa área toda aqui ao redor de Kherson, a margem direita do Dnipro. Eles certamente vão fazer alguma ação aqui em direção a Melitopol. Isso aqui eu acredito que eles façam, em direção a Melitopol. Mas certamente tudo isso vai acontecer muito antes de acontecer um ataque direto aqui na Crimeia, né? Não acho possível, não me parece viável que exista esse ataque direto. Agora, um ataque como esse, de explosão, de destruir um pátio de trens, um pátio de militar, algum depósito militar que tem ali, isso é perfeitamente provável. É aquela ideia ucraniana de ir desgastando a logística russa de forma que chegue cada vez menos munição, menos suprimentos para os russos lá na região sul, né? E lembra, isso aqui também funciona ao contrário, né? Uma vez que a ponte da Crimeia ainda está intransitável para trens, e sim, lembra que logo no dia que houve o ataque à ponte da Crimeia, o pessoal falou, não, já estamos testando passar um trem aqui. A gente vai mostrar depois para vocês como é que não é bem essa história, não. Eles podem até ter passado um trem ali. É possível, mas daí a dizer que já está funcionando a ligação de trem, vai uma distância muito grande, né? Repara que atingir Jankoy aqui também evita que Simferopol e Sevastopol sejam abastecidos a partir aqui do sul da Ucrânia, né? Os trens poderiam vir aqui por cima, passar aqui por Jankoy e chegar aqui em Simferopol e Sevastopol. Do jeito que está aqui agora, anulando essa cidade, você realmente tira muito da capacidade russa logística aqui na Península da Crimeia, né? Então, essa mensagem aqui eu vejo como russo apavorado, o cara está apavorado, achando que a coisa vai acontecer muito mais rápido do que vai. Certamente bombardeio é possível, lançarem algum míssil de longo alcance ou sabotagem, como foi feito também, né, aqui nessa região. A Ucrânia já fez isso antes, mas uma invasão nessa área aqui eu ainda acho que é algo que está mais para frente, né? Aqui em Kherson teve também muitos ataques durante a noite, então deu para ver aqui a defesa aérea russa trabalhando. Eu vou ligar aqui para vocês ouvirem o som. Deu para ver a defesa aérea russa agindo aqui contra algum tipo de foguete. Houve também impactos no local, houve também mísseis que chegaram a atingir o solo, mas eles não conseguiram identificar ainda os locais desses impactos, né? E hoje de manhã também teve mais explosão aqui em Kherson, na cidade de Kherson. A gente ainda não sabe exatamente o que foi atingido, mas os ucranianos estão trabalhando ali para limitar a capacidade russa naquela região, né? Uma coisa curiosa que a gente viu ontem foi justamente esse vídeo sobre a situação naquele trecho da ponte da Crimeia que foi atingido, que o trem estava ali, né, e o trem pegou fogo e coisa e tal.
Como a gente viu, na parte rodoviária, eles conseguiram reabrir alguma coisa ali em termos de uma pista, fica alternando o tráfego num sentido ou no outro. Veja, ali também, em algum momento, eles vão ter que fechar o tráfego para consertar a ponte, não tem como evitar isso. Não dá para substituir aquele trecho por outro, mantendo o tráfego. Então, de qualquer forma, haverá problemas ali na ponte da Crimeia, mesmo na parte rodoviária, onde hoje está passando. O que dirá o outro lado, que está totalmente quebrado, vai levar um tempo para conseguirem consertar aquele outro lado lá da ponte rodoviária da Crimeia. Mas os russos estavam alegando que na ponte ferroviária, na parte do trem, o trem pegou fogo, mas não havia dano maior ali, né? E chegaram a fazer a imagem de um trem passando. Pode ser que sim, que tenha passado um trem ali, mas a gente sabe que não passou pela linha onde estava aquele trem que pegou fogo. Repara como é que ficaram os trilhos aqui, ó, onde pegou fogo, tá vendo? O trilho chegou a derreter, ou seja, realmente o calor estava muito forte ali naquela região. É muito provável, muito provável não, é certeza que esse trilho aqui vai precisar ser totalmente substituído. Pode ser que eles tenham feito aquele teste com um trem com outro trilho, porque a ponte da Crimeia ela tem trens nos dois sentidos, né? De qualquer forma, aquilo que a gente falou, se só um lado estiver passando, já é uma degradação em relação à situação normal da ponte da Crimeia. Eles só estão conseguindo usar metade da capacidade. Agora, trocar esses trilhos aqui é coisa relativamente rápida, né? Eles estão ainda tirando, vamos dar uma olhada no vídeo aqui, eles estão ainda tirando os restos dos vagões que pegaram fogo. Dá para ver que derreteu completamente o trilho aqui em vários lugares, estão tendo que desmontar esses vagões para tirar eles dali. Isso vai levar alguns dias, tá vendo? Ali embaixo está a ponte rodoviária, que parece que não está passando mais carro não, né? Pelo que vi ali, eles estão já talvez preparando para tentar consertar ela. Pelo menos no momento não estava passando nenhum carro. Aí dá para ver aqui, ó, isso aqui é um ponto importante. Repara como tem uma outra via aqui do lado, né? E essa via aqui, ó, claramente vai ter que trocar o trilho, coisa e tal, mas como eu falei, trocar trilho é rápido. Isso daí, se for isso daí, é rápido. O trilho do lado pode ser que já tenham trocado, porque como não tinha o trem em cima dele, já botaram um trilho rapidamente, porque, lembra, mesmo que ele não esteja amassado desse jeito, o fato de ter tomado calor, das chamas terem chegado ali, é muito provável que as qualidades do aço desse trilho aqui já tenham ido para o saco já. Para passarem aquele trem, se eles passaram mesmo aquele trem, porque é verdade, muita gente apontou que aquele filme pode ter sido forjado simplesmente, se passaram aquele trem naquele dia, eles já trocaram o trilho antes disso. Trocar trilho de trem é relativamente rápido, tem até máquina automatizada que faz isso. Então pode ser que tenham trocado os trilhos do trem e passado um trem aqui. Quer dizer que a situação está normal? Não, já está com metade da capacidade. E pior que isso, olha só, se a temperatura foi suficiente para fazer o trilho derreter dessa forma, a viga que está embaixo, que sustenta a coisa toda, certamente teve problemas também de temperatura, de perda de capacidade mecânica do aço ali, né? Vamos continuar vendo aqui o resto do vídeo. Tá vendo? Mostra... Isso aqui é a estrutura de controle dos trens, isso daí é coisa que... Aqui, ó, na verdade, dá a impressão que eles estão trocando os trilhos agora. É bem provável que eles tenham, que aquele negócio, aquele trem de exemplo ali tenha sido, na verdade, falso, porque eles parecem que estão trocando o trilho aqui agora, na outra linha ali, né? Estão soldando os trilhos ali, não sei se você reparou naquele frame, né? Enfim, realmente o dano foi grande, o calor foi grande, e a preocupação, como eu disse, os trilhos aqui estão feios, mas substituir trilho é fácil. A questão é como é que está a viga de baixo. A viga que sustenta isso tudo é que pode ter sido comprometida seriamente, e se você botar um tanque um pouquinho mais pesado ali, ela não vai suportar, né? Teve um especialista em explosões militares finlandês que fez uma explicação na TV finlandesa sobre essa explosão, e ele foi bem detalhado do que poderia ter acontecido e coisa e tal, e ele estima que deve ter sido alguma coisa em torno de 2.000 quilos, ou seja, 2 toneladas de explosivo, algo de boa qualidade, e que eles usaram
alumínio, magnésio e termita para ampliar a explosão. Isso faz todo sentido. Termita é aquela munição que os russos usaram contra os ucranianos, munição incendiária, né? Os ucranianos, depois que eles retomaram Izium, retomaram Lima, eles conseguiram pegar um monte dessa munição que era dos russos, né? E pode ser que tenham usado isso exatamente contra os russos nessa explosão. O fato de usar esse tipo de munição garante temperaturas muito altas, o que explica esse tipo de dano que foi causado no trem, que lembra, estava relativamente longe da explosão, né? Assim, a explosão foi na pista ali embaixo, o trem estava lá em cima. Então ele acha que usaram termita, usaram materiais alumínio, magnésio, justamente para amplificar a explosão e causar um incêndio e gerar a perda de capacidade mecânica ali no trem, né? Ele também disse que a explosão aconteceu na ponte, ou seja, num caminhão. Deve ter sido o caminhão mesmo. Ele explica que não foi nada na água e nem explosivo debaixo da ponte, porque não houve distúrbio na água. Você vê pela filmagem que a água não explode na água. Se fosse um barco-bomba, teria levantado muita água também durante a explosão. E ele fala também que se o explosivo tivesse sido colocado debaixo da ponte, também teria problemas de marca escuras na parte de baixo, e a gente viu também que não tem esse tipo de coisa, né? Então, provavelmente, na visão dele, foi mesmo o caminhão. E aí ele faz uma outra observação aqui, isso aqui já é do Chris Ou, tá? Não é do especialista finlandês, em que ele questiona o seguinte: será que houve um erro nessa história? Será que o caminhão não pretendia fazer isso aqui mais em cima, explodir em cima, perto do arco? Porque ali poderia causar um dano muito maior, né? Onde ele explodiu aqui, de fato, ele atingiu o trem em cheio. Repara como é que a explosão parece que foi direcionada, o vento estava no sentido certo, parece que ele explodiu e jogou o termita aqui na ponte ferroviária, mas o pessoal estava se perguntando, será que não teria sido melhor explodir aqui no alto, no arco, para derrubar o arco? E a consideração que ele faz é que, bom, talvez, no final das contas, para explodir o arco, teria que ter ainda mais combustível, ainda mais explosivo, né? E aqui, por outro lado, realmente ele fez num lugar certinho para atingir o trem aqui. Então é possível que não, que tenha sido, na verdade, planejado exatamente esse ponto para a explosão do caminhão. O trem estava parado aqui do lado, e aí fica aquele questionamento todo. Será que os ucranianos também conseguiram parar o trem ali naquele momento para permitir esse tipo de ataque, né? Justamente os vagões com combustível que estavam ali. Ou então foi a questão de oportunidade, né? Viram o trem passando, não, vamos explodir aqui para aproveitar o trem, né? Enfim, é difícil dizer. Se eles fizessem aqui no arco, embora o arco, se destruído, seria algo muito mais difícil para os russos construir esse arco. Não apenas isso, como provavelmente interromperia o trânsito de navios para o Mar de Azov. O Mar de Azov ficaria fechado com esse arco caindo no solo. Mas é aquele negócio, ali é muito mais forte também o embasamento mecânico dessa área. Então pode ser que os ucranianos tenham optado por isso daqui, porque justamente ali eles conseguiram interromper, né? Praticamente interromperam totalmente a ponte da Crimeia, e se tentassem lá no arco, talvez não conseguissem fazer tanto dano assim, né? O Arestovich trouxe algumas informações aqui novas. O Arestovich, vocês sabem, é aquele consultor lá do presidente ucraniano, e ele falou sobre o bombardeio da Ucrânia ontem, que muitos foram interceptados e coisa e tal, e o Putin está procurando um motivo para escalar, para demonstrar força para a opinião pública russa, ou seja, esse ataque foi principalmente para dar satisfação para o público russo, não tem nenhuma vantagem em termo militar para a Rússia. Gastaram uma fortuna gastaram 300 milhões de dólares em ataques, mas os danos vão ser reparados em muito pouco tempo, e perderam o suporte das poucas pessoas que ainda estavam buscando negociações. A Ucrânia vai ter mais armas, e ainda tem a reação das Nações Unidas, que deve acontecer aí nos próximos dias, mas eu sinceramente não espero nada das Nações Unidas não, tá? Eles já provaram que simplesmente não serve para nada, tá na hora de fechar aquele troço, porque para que serve as Nações Unidas? No momento que a Rússia invade um outro país, ela foi feita para evitar esse tipo de invasão, que foi o que causou a Segunda Grande Guerra.
Todo o propósito das Nações Unidas era para punir países que tentassem fazer isso. E aí você fica nessa situação que a ONU não faz nada, está na hora de acabar com isso. Bom, a Ucrânia não atacou o território russo, teve algumas ignições. A gente falou sobre isso ontem, lembra que teve uma base lá acima de Moscou que pegou fogo e coisa e tal, e teve também ataques ou incêndios em Kursk, Belgorod, mas não foram, segundo ele está dizendo aqui, ataques ucranianos, foi alguma coisa que teve lá de autoignição lá, né? E aumentar as defesas aéreas ucranianas vai requisitar mais mísseis russos para fazer o mesmo estrago, né? No final das contas, vai acabar depletando ainda mais rapidamente a quantidade de mísseis russos, né? 1 de 4 sistemas Iris-T alemães vão ser entregues logo e já tem Nazam em ação, tá? É por isso que a gente teve essa boa quantidade de mísseis derrubados ontem, né? 50% dos mísseis russos foram derrubados, o que é uma boa marca. No início da guerra, a Ucrânia não conseguia mais do que 15, 20% de mísseis derrubados. Na questão do Irã, Israel parece que está avaliando a questão de tomar ações contra o Irã para evitar a questão dos drones, né? Enfim, mas a grande preocupação é o que o Irã está recebendo em troca desses drones russos, em troca de mandar esses drones para a Rússia, né? Algumas pessoas falam que eles estão recebendo Su-35, que é uma aeronave extremamente moderna, é a mais moderna que tem em operação no exército russo. O Su-57 ainda está em protótipo, ainda não está sendo usado, então o Su-35 é o mais avançado, e pode ser que o Irã esteja recebendo alguns aviões desse tipo. Agora, o problema é esse daqui: outros suspeitam transferência de tecnologia nuclear. Todo mundo sabe que o Irã tem um desejo de ter uma bomba nuclear, e isso pode estar se viabilizando através da Rússia, né? Daí a preocupação de Israel e certamente de outros países também. Atualização do campo de batalha, ele fala que as tropas ucranianas estão muito próximas de Svatov, que devem tentar atingir daqui a pouco. Existem pessoas, já vídeos de soldados mobilizados sem nenhum treinamento, alguns estão na frente de batalha lutando. Inclusive, os russos tentaram alguns contra-ataques ali na região de Svatov, mas falharam de forma inesperada antes de começar, segundo ele esclarece depois em outro ponto, porque foram todos mortos pelos ucranianos. É aquilo que a gente vem falando com vocês, essas tropas novas com pouco treinamento provavelmente vão fazer pouca diferença na frente de batalha, vai acabar só aumentando o número de mortos do lado dos russos, né? Não vai ser zero efeito, não. Algum efeito vai ter. O mero fato deles tentarem um contra-ataque já mostra que eles estão um pouco mais capacitados ali, que eles têm alguma coisa, mas esse falhou totalmente. Mas daqui a pouco você começa a jogar um monte de cara cru na frente da linha de batalha, a maior parte morre, mas 1 ou 2 que sobrevivem já estão um pouco mais capacitados na batalha, e daí pode começar a ter uma tropa que faça alguma diferença, né? Também na região de Kupiansk e Spirny, que é essa cidade aqui, ó. Nessa região aqui entre Kupiansk e Spirny, né, que é essa linha aqui, eles tentaram algum avanço, mas não conseguiram. Os ucranianos mandaram eles de volta. Em Bakhmut, a situação é diferente. Os russos estão usando muitos criminosos recrutados, vários milhares de criminosos, e também tem artilharia muito forte ali. As batalhas estão complicadas, né? A gente tem mostrado para vocês aqui a situação nesse fronte de batalha aqui em Bakhmut. De fato, os russos têm avançado, avança um pouco, perde espaço um pouco, avança um pouco, perde de novo, mas os russos têm conseguido avançar alguma coisa. Como a gente falou para vocês, os ucranianos já derrubaram essa ponte aqui, e embora tenha muita tropa ucraniana nessa região da cidade aqui, a guerra aqui já é aberta. Os ucranianos já estão estabelecendo a linha de defesa deles do lado de cá. A grande questão de Bakhmut é que, no final das contas, nem é uma cidade assim tão estratégica no final das contas. Era muito estratégica antes, quando os russos tinham Liman, tinham Izium, tinham essa região toda aqui, porque podiam usar Bakhmut junto com isso daqui para atacar Kramatorsk e Sloviansk por 3 pontos, né?
pelo leste a partir de Lima, pelo norte a partir de Zion e pelo sul a partir de Bakhmut. Aí sim você teria uma chance de tomar essas cidades aqui. Então Bakhmut era muito estratégica nessa época. Agora é uma cidade totalmente não estratégica. Pode ser que eles consigam tomar Bakhmut? Pode, mas os ucranianos vindo aqui por cima vão acabar inviabilizando qualquer coisa que eles façam aqui, né? Bom, o resto não tem grandes novidades. Aqui ele fala sobre Belarus, que ele continua dizendo que não vai atacar a Ucrânia. O máximo que vai acontecer é fazer algum exercício, tentar alguma coisa na borda para manter as tropas ucranianas ali. O exército ucraniano, evidentemente, tem que tomar cuidado ali naquela região, não pode dar mole, porque né, pode ser sim que os russos mandem soldados para lá e comecem um ataque por lá. Mas segundo o Arestovich, não há soldados russos, praticamente não há soldados russos em Belarus, né? Porém, em um mês eles podem trazer rapidamente uma quantidade grande de soldados. Então é importante manter essa proteção lá no norte da Ucrânia. Teve mais crítica do Kadyrov para o Gerasimov e o exército russo. Então, mais uma vez, a gente viu aquilo que a gente vem vendo nos últimos dias, desses vários grupos dentro do exército russo brigando uns contra os outros, um botando a culpa nos outros. Novamente, o Kadyrov falou sobre o Lapin ser o culpado pela perda de Lima. O Prigozhin também embasou o que o Kadyrov falou, apoiou o Kadyrov, também acha que o Lapin foi o culpado. E agora o Prigozhin está falando para o pessoal da Duma, para os deputados da Duma russa, que eles deveriam ir para a linha de frente, para eles serem verdadeiros patriotas e coisa e tal, pararem de ser covardes e coisa e tal. Enfim, o que isso mostra? Isso mostra que está tendo uma guerra política muito grande lá, né? Esses grupos estão se movendo por trás da estrutura formal do exército russo. Se esses grupos estão cantando de galo desse jeito, estão com tanto poder ali, é porque realmente a coisa está estranha ali, está tendo alguma movimentação muito estranha ali, né? O Instituto para Estudo da Guerra, ele fala sobre a questão dos atos terroristas russos, né? Ataque a várias cidades que aconteceu ontem, mas ele ressalta justamente aquilo que a gente falou aqui também. Os russos gastaram uma quantidade enorme de mísseis, que eles não têm tantos assim, principalmente os mísseis de alta precisão, os russos já estão com um uso bastante elevado, e com isso, para um ato que é puramente político, apenas para agradar o público russo, em termos de objetivo militar, nada foi atingido ali, né? E, inclusive, isso aqui também foi alvo de uma reportagem no Financial Times, falando justamente sobre a questão da situação desesperada na Rússia, né? Como eles estão gastando milhares de munição, a munição está acabando e o Putin ainda usa um monte de míssil para tentar simplesmente fazer ficar bonito na televisão russa, né? Sem nenhum tipo de efeito prático no final das contas, efeito militar no final das contas. Também teve uma thread bem interessante aqui do Mick Ryan falando sobre essa reação russa à ponte de Kerch, reação russa à ponte da Crimeia, em que ele fala que foram duas coisas. Primeiro foi esse ataque terrorista e segundo a troca do general, a troca do comando militar, colocando lá o Surovikin, e ele coloca aqui o mesmo que eu falei para vocês ontem, olha que coisa, né? Que eles estão botando o cara numa roubada, o cara tá indo para a guerra, tá assumindo toda a responsabilidade, o pessoal está falando, não, ele é durão, olha essa manchete aqui até do Observador, não, quem é o general Armagedon e coisa e tal, que a Rússia escolheu para comandar a guerra na Ucrânia, porque ele bombardeou Alepo, bombardeou a Síria e coisa e tal, estão falando que ele é brutal e coisa e tal. No final das contas, não vai adiantar nada, como eu falei, isso é explicado aqui nesse outro post aqui, ó, que o Surovikin, ele conseguiu espaço aéreo não contestado sobre a Síria, o que permitiu que ele fizesse bombardeios à vontade a partir de aviões, sem se preocupar com nada. Na Ucrânia, a história é muito diferente. Ele não consegue usar a força aérea. Em momento algum, a Rússia conseguiu o domínio do espaço aéreo ucraniano e hoje está ainda pior do que já esteve no passado. A Ucrânia conseguiu reconquistar muito do espaço aéreo dela, justamente com boas defesas antiaéreas e destruição de defesas antiaéreas russas. Então, no final das contas, as condições disso daqui da Síria e da Ucrânia são muito diferentes.
o Surovikin está com uma tarefa que ele vai falhar. Ele está entrando numa roubada completa, né? Isso aqui é só para desfazer essa fake news que a Cruz Vermelha teria deixado a Ucrânia. Alguns escritórios, o escritório administrativo da Cruz Vermelha saiu de Kiev em função de receio de botar empregados em risco, mas a Cruz Vermelha continua atuando na Ucrânia, sim. A parte operacional continua lá. O que saiu foi o escritório, a parte mais administrativa, que realmente se deslocou para não colocar os funcionários desnecessariamente em risco, né? Mas é falso, a Cruz Vermelha não saiu da Ucrânia, não. E só para terminar aqui, o Lula fez ontem uma piada com a Ucrânia durante um evento em Minas Gerais, no dia que a Ucrânia sofreu um ataque terrível, que morreram 90 pessoas bombardeadas pelo Putin, amigo do Lula. Ele fez uma piadinha dizendo que quando fez um barulho no microfone, ele falou: nossa, isso aqui tá parecendo a Ucrânia, Fez uma brincadeira desse tipo, uma coisa realmente totalmente desrespeitosa com o pessoal da Ucrânia, com os civis que foram mortos ontem. Eu não canso de avisar aqui. E sim, Bolsonaro está errado com relação a Putin e a Ucrânia. Eu tenho consciência disso, vocês sabem. Eu critico sempre Bolsonaro pela posição dele. Lula seria muito pior. Lula é amigo do Putin. O Putin quer o Lula na presidência do Brasil. Para ele é muito melhor do que Bolsonaro. Dos dois males que tem aqui na presidência do Brasil, Bolsonaro é o mal menor, até na questão da Ucrânia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.